Nas ruas arborizadas do Palácio de Kensington, onde roseiras floresciam ao sol de verão, havia um velho jardineiro de cabelos brancos e mãos calejadas. O velho, de quem o mundo agora fala com curiosidade e espanto, dedicou sua vida a cuidar dos canteiros de flores da princesa Diana, a mulher conhecida como o coração da Inglaterra. Durante décadas, ele viveu como uma sombra silenciosa, testemunhando as alegrias, tristezas e segredos profundos da família real. Mas agora, quando as rugas em seu rosto contavam a história do tempo, ele decidiu quebrar o silêncio. Suas palavras não só abalaram a opinião pública, como também despertaram a dor sem fim da morte da princesa Diana, uma tragédia que ficou gravada na memória de milhões de pessoas. Porque um humilde jardineiro, que não tinha interesse em fama, escolheria esse momento para falar? E o que ele revela sobre o rei Charles significa para o legado da mulher que um dia comoveu o mundo? Esta história começa nos tristes dias de 1997, quando a luz de Diana se apagou em um túnel frio em Paris. No último dia de agosto de 1997, o mundo parou de girar quando a notícia da morte da princesa Diana se espalhou. O Mercedes que a transportava, seu companheiro Dodge Fayed e o motorista Henry Paul colidiram com um pilar de concreto no túnel Ponte de El Alma em uma velocidade assustadora. Todos os três morreram instantaneamente, deixando apenas o guarda-costas Trevor Reis Jones para sobreviver, com ferimentos que nunca cicatrizaram. O acidente não foi apenas uma perda pessoal, mas também uma ferida profunda no coração do público global. Perguntas surgiram imediatamente, como ondas violentas quebrando contra uma costa rochosa. Por que o carro está indo tão rápido? Quem está por trás da perseguição dos paparazzi? E foi tudo apenas um acidente aleatório ou uma conspiração orquestrada para silenciar uma mulher que ousou desafiar a família real? Diana, com sua beleza elegante e coração bondoso, tornou-se um símbolo de compaixão, mas também era alguém que não hesitava em falar a verdade, mesmo que isso a tornasse uma pedra no sapato de muitas pessoas poderosas. Nos dias seguintes à tragédia, a Grã-Bretanha mergulhou no luto. Milhões de buquês de flores foram colocados do lado de fora dos portões do Palácio de Kensington, onde Diana passou os últimos dias de sua vida. Velas queimavam intensamente na noite, e lágrimas caíam sem parar pelas ruas. O público lamentou não apenas a morte de uma princesa, mas também de uma mãe, uma amiga, uma pessoa que trouxe esperança aos que foram esquecidos. Mas por trás dessa dor há raiva e suspeita. Muitos acreditam que Diana foi perseguida não apenas por paparazzi, mas também por forças invisíveis que não queriam que ela continuasse a se manifestar sobre questões como a campanha das minas antipessoal ou revelações sobre a vida real. Teorias da conspiração abundavam, variando de contos de assassinatos habilmente orquestrados a teorias de intervenção real. Apesar da falta de evidências sólidas, essas questões assombravam o mundo, e entre aqueles que carregavam essa dor estava o velho jardineiro que ouvia as confidências de Diana sob a sombra do antigo carvalho. O jardineiro, a quem chamaremos de Thomas para proteger sua identidade, trabalhava no Palácio de Kensington desde que Diana era uma jovem garota, radiante, mas ansiosa por entrar no mundo real. Com suas mãos diligentes, ele não apenas cuidou dos canteiros de flores, mas também se tornou um amigo silencioso de Diana. Ele se lembrava das tardes em que ela saía para o jardim, com os pés descalços tocando a grama macia, e seus olhos, embora sempre gentis, continham uma tristeza indizível. Diana frequentemente compartilhava com ele histórias que não podia contar a mais ninguém, desde a alegria de brincar com seus dois filhos, William e Harry, até a dor do fim de seu casamento com Charles. Ele a viu chorar, a viu rir e viu os momentos em que ela olhava silenciosamente para o longe, como se sentisse um destino cruel a aguardando. Thomas não era apenas um jardineiro, mas também um guardião de preciosas memórias de Diana, memórias que ele carregou consigo todos os anos após sua morte. Quando Diana morreu, Thomas continuou seu trabalho em silêncio. Ele cuidava dos canteiros de flores que Diana amava,
como uma forma de mantê-la viva em seu coração. Mas seu coração estava pesado com o que ele tinha visto e ouvido durante aqueles anos. Ele sabia sobre as tensões entre Diana e Charles, sobre as pressões que ela sofria da família real e sobre os rumores no palácio de que Diana estava se tornando uma ameaça. Ele também ouviu histórias de descontentamento entre algumas pessoas poderosas quando Diana criticou publicamente a família real em entrevistas. Mas Thomas escolheu permanecer em silêncio, em parte porque temia que a verdade pudesse ser perigosa e em parte porque não queria machucar os dois jovens príncipes, que ele viu crescer como seus próprios filhos. Ele vivia uma vida reclusa, longe dos holofotes, e passava os dias cuidando do jardim, onde sentia que a presença de Diana ainda estava presente. Mas quando o rei Charles ascendeu ao trono após a morte da rainha Elizabeth II, algo mudou em Thomas. Talvez fosse a idade, pois seus anos restantes estavam ficando mais curtos. Talvez fosse a sensação de que ele não poderia levar aqueles segredos para o túmulo. Ou talvez, no fundo do coração, ele sentisse que devia uma explicação a Diana, uma justiça que ela merecia. Em uma atitude ousada, Thomas concorda em dar uma entrevista secreta a um grande jornal. Foi a primeira vez que ele se abriu, contando o que viu, ouviu e sentiu durante os anos que passou com Diana. Ele contou as vezes em que Diana confidenciou que sentia que estava sendo seguida e que temia por sua segurança e a de seus filhos. Ele se lembrou de uma noite de verão quando Diana, com a voz trêmula, lhe disse que acreditava que havia pessoas na família real que não queriam que ela continuasse viva, por causa do que ela sabia e do que ela poderia revelar. Mas o que chocou o mundo foi o relato de Thomas sobre uma discussão que ele ouviu entre Diana e Charles nos jardins do palácio, onde Charles disse palavras que Thomas descreveu como tão frias que lhe causaram arrepios na espinha. Embora não tenha repetido exatamente essas palavras, ele enfatizou que elas o fizeram sentir um medo profundo, não apenas por Diana, mas por si mesmo. Falar não foi fácil para Thomas. À medida que se aproxima da morte, ele enfrenta emoções complexas, desde a dor de lembrar dos dias com Diana até o medo de revelar segredos que podem torná-lo um alvo. Todas as noites, enquanto ele estava deitado em sua cama simples na pequena casa, lembranças de Diana voltavam à tona. Ele se lembrou dos olhos tristes dela quando ela falava das pressões da realeza, do seu sorriso gentil quando ela elogiava as flores que ele plantava e da sua voz preocupada quando ela falava do futuro dos seus filhos. Mas, acima de tudo, ele sentia uma pontada persistente. Ele se perguntou se poderia ter feito algo para evitar a tragédia, se deveria ter falado antes, quando Diana ainda estava viva. Essas perguntas eram como facas afiadas, cortando seu coração todos os dias. Os medos de Thomas não eram infundados. Depois que a entrevista foi publicada, ele começou a receber ligações e cartas anônimas com ameaças assustadoras. Certa vez, ele encontrou um bilhete escondido debaixo da porta, com uma mensagem escrita à mão: "Cale a boca, ou você vai se arrepender." Mesmo aposentado e vivendo uma vida de reclusão, Thomas ainda sentia como se olhos invisíveis o observassem. Ele começou a viver uma vida mais retraída, raramente saindo de casa, e, sempre que saía, olhava por cima do ombro para ter certeza de que ninguém o estava seguindo. Mas o que mais o machucava não eram as ameaças externas, mas o sentimento de culpa. Ele temia que suas palavras pudessem magoar William e Harry, duas pessoas que ele sempre considerou família. Ele também temia ter ressuscitado a dor que o mundo estava tentando superar após a morte de Diana. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que não podia mais permanecer em silêncio. Ele devia a verdade a Diana e devia a si mesmo um pouco de paz antes de deixar este mundo. As palavras de Thomas criaram uma tempestade sem precedentes na mídia. Os principais jornais do mundo noticiaram e analisaram simultaneamente cada detalhe de sua história. Os programas de televisão apresentam debates animados, com historiadores, jornalistas e ex-membros da realeza dando suas opiniões.
Alguns argumentam que Thomas estava simplesmente relatando o que ouviu e que suas palavras não são suficientes para provar qualquer conspiração. Outros acreditam que ele forneceu uma peça vital no quebra-cabeça da morte de Diana, uma peça que o público vem procurando há quase 3 décadas. Nas redes sociais, a hashtag #JusticeForDiana rapidamente virou tendência, com milhões de pessoas compartilhando a história de Thomas e pedindo uma nova investigação sobre o acidente. Mas também há aqueles que o criticam, dizendo que ele é apenas um velho em busca de atenção, o pior, tentando difamar a família real para ganho pessoal. Na família real, a reação inicial foi de silêncio assustador. O Palácio de Buckingham se recusou a comentar diretamente o que Thomas disse, emitindo apenas uma breve declaração dizendo que os eventos envolvendo a princesa Diana foram uma parte triste da história e deveriam ficar no passado. Mas a pressão do público e da mídia forçou a família real a enfrentar questões difíceis. Alguns analistas dizem que as revelações podem prejudicar a imagem do rei Charles, especialmente porque ele tenta consolidar seu status como um monarca amado. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido apresentada para acusar Charles, as palavras de Thomas levantaram dúvidas entre alguns setores do público, especialmente aqueles que ainda acreditam que a morte de Diana não foi um acidente. Alguns até pediram que Carlos abdicasse do trono, argumentando que ele não era digno do respeito do povo se o que Thomas disse fosse verdade. Para Thomas, as consequências de falar abertamente foram uma vida virada de cabeça para baixo. Ele se tornou o centro das atenções, algo que ele nunca quis. Jornalistas continuaram batendo à sua porta, exigindo mais informações, enquanto os apoiadores de Diana lhe enviavam cartas agradecendo por ousar dizer a verdade. Mas junto com isso vieram duras críticas daqueles que disseram que ele estava prejudicando a família real. Às vezes, Thomas sentia como se estivesse preso em um redemoinho do qual não conseguia escapar. Ele não esperava fama e muito menos hostilidade. Tudo o que ele queria era fazer justiça a Diana, a mulher que sempre o tratou com gentileza e respeito. Em uma rara aparição pública após a entrevista, ele disse com a voz trêmula: "Não faço isso por fama ou dinheiro. Faço isso pela princesa Diana, que me fez sentir que eu era mais do que um simples jardineiro. Devo a verdade a ela e devo a mim mesmo um pouco de paz." A história de Thomas oferece muitas lições profundas, não apenas sobre coragem, mas também sobre o poder da verdade. Em um mundo onde os segredos são frequentemente enterrados pelo poder e pelo dinheiro, é um ato incrível para um homem comum como Thomas se levantar e falar o que sabe. Embora suas palavras não mudem o passado, elas desencadearam uma conversa importante sobre responsabilidade, justiça e o legado da princesa Diana. Essa história também nos lembra que mesmo as menores pessoas, aquelas que vivem nas sombras, podem fazer a diferença se tiverem fé e coragem suficientes. Thomas não era um herói aos olhos do mundo, mas nos corações daqueles que amavam Diana, ele era um homem que ousou fazer o que muitos outros não conseguiram. Mais do que isso, a história de Thomas é um alerta sobre feridas não cicatrizadas. A morte da princesa Diana não é apenas um evento histórico, mas uma dor que ainda existe no coração de milhões de pessoas. As revelações de Thomas mostram que, para realmente seguir em frente, precisamos enfrentar o passado, não importa quão difícil ele possa ser. A verdade, por mais amarga que seja, é a única maneira de curar essas feridas. E talvez, através da história de Thomas, também aprendamos que a lealdade e o afeto humanos podem transcender o tempo e a morte. Thomas falou não apenas por Diana, mas por si mesmo, pelos anos em que viveu com a lembrança daquela mulher. Agora que as palavras de Thomas ecoaram pelo mundo, a questão é: aonde elas levarão? Uma nova investigação sobre a morte de Diana? Uma mudança na forma como o público vê a família real? Ou será simplesmente mais um capítulo na longa história da princesa Diana, que desaparecerá com o tempo? Para Thomas, a resposta não importava mais.
Ele fez o que acreditava ser certo e agora só queria viver o resto de seus dias em paz, com as flores que estava cuidando, como uma forma de manter Diana viva em seu coração. Mas o legado de Diana e a história que Thomas conta nunca serão esquecidos. Ela continua sendo um símbolo de compaixão, coragem e espírito indomável. As flores nos jardins do Palácio de Kensington ainda florescem toda a primavera, uma lembrança da mulher que um dia caminhou entre elas. E talvez, em algum lugar nos ventos que passam, o espírito de Diana ainda esteja sorrindo, sabendo que ainda há pessoas dispostas a defendê-la, não importa quão alto seja o custo.